Amém. Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo 6. A pregação nesta noite será do verso de número 14 até o verso de número 29. Marcos, capítulo 6, verso 14 até o verso de número 29. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Nosso Senhor e Deus, mais uma vez, Pai, a Tua palavra está aberta com o propósito de ser exposta nesta noite. E o que eu te peço, Pai, é que o Senhor me use. Me use para a glória do Teu nome somente na pregação da Tua palavra. Que eu proclame, Pai, essa Tua palavra sempre com intrepidez, com ousadia, sem o menor temor, Pai, aos homens, mas o temor somente a Ti. Concede-me, Pai, ousadia na pregação da Tua palavra, Pai. Que eu fale a Tua verdade, sem qualquer tipo de receio. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome e para o benefício do Teu povo. Fala poderosamente, Pai, aos corações de todos aqueles que aqui estão. E usa-me, Pai. Usa-me, Senhor, apesar das minhas debilidades e das minhas fraquezas. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós chegamos agora a mais uma sessão deste Evangelho maravilhoso de Marcos, onde nós encontraremos relatado uma situação muito difícil e algo realmente muito triste que aconteceu na vida de um servo do Senhor. É certo que aqueles que são servos do Senhor, de alguma forma neste mundo, enfrentarão algum tipo de
oposição por parte daqueles que de modo algum se agradam daqueles que são servos do Senhor. E a própria palavra do nosso Deus nos adverte, nos mostrando a realidade de que nós, sim, sofreremos oposição neste mundo. Aqueles que foram chamados para falar do Senhor são aqueles que sofrerão oposição do mundo. Não é diferente hoje de como era no passado. Assim aconteceu na vida de um homem chamado João Batista, um profeta, talvez o último dos profetas levantado pelo Senhor, e aquele que foi chamado para ser o precursor do Senhor Jesus Cristo, foi um homem que sem temor, sem qualquer tipo de rodeios, exortou neste mundo aqueles que estavam caminhando de um modo contrário à palavra do Senhor. Nós veremos, meus irmãos, exatamente isto aqui. Que aqueles que são chamados pelo Senhor, ainda que estejam diante de homens grandes, são aqueles que falarão da palavra do Senhor, exortando, constrangendo e convidando ao arrependimento aqueles que estão caminhando de um modo estranho à palavra do nosso Deus. E nós observamos, meus irmãos, então, o que a palavra do nosso Senhor nos diz nos primeiros versículos aqui de Marcos capítulo 6. Versículo 14, então, nos diz: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. O que estava acontecendo aqui, então? As ações do Senhor Jesus Cristo, os seus atos grandiosos, não somente na pregação, mas também nos milagres operados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, estava provocando uma certa agitação e questionamento na mente e no coração daqueles que contemplaram este Cristo fazer coisas maravilhosas, bem como no coração daqueles que ouviram acerca desses atos. Então, o povo estava sendo provocado a questionamentos e eles estavam, então, admirados com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, tudo aquilo que estava acontecendo através do Senhor Jesus Cristo provocou essas coisas no coração deles e não é de se estranhar isto. Porque não era comum ver coisas daquela natureza. E então contemplar aquilo só poderia levá-los a questionar muitas coisas. E, meus irmãos, quando eles olham para as ações de Cristo, eles não olham para Cristo e pensam assim: talvez esse seja o Cristo, o Messias. Talvez esse seja, de repente, o Senhor, Deus encarnado. Não, não. O questionamento que eles fazem ao contemplar aquilo ali é se, de repente, se tratava de João Batista ressurreto dos mortos. E João Batista, meus irmãos, foi um homem grandemente ousado. João Batista foi alguém que falou no meio daquele povo com intrepidez acerca de Cristo e denunciando também o pecado dos malfeitores, dos homens maliciosos daquela época. E então eles se recordaram de João Batista. E então pensaram assim: talvez seja João Batista que voltou dos mortos. E agora então ele tem poderes miraculosos para fazer tudo o que faz. Então, vejam só a conclusão deles, eles pensaram numa coisa totalmente diferente. Nós não sabemos, meus irmãos, se essas pessoas elas se sentiam culpadas por algo relacionado a João, mas elas pensavam esta coisa estranha: ressurgir dos mortos. João Batista reencarnado. Essa era a ideia de muitos. Outros, então, diferentemente, pensavam assim: não, talvez ele seja o Elias, nos diz o versículo de número 15. Outros diziam: é Elias, ainda outros. É profeta como um dos profetas.
Vejam, meus irmãos, eles pensavam na possibilidade de ser a reencarnação de Elias, como pensaram sobre o próprio João Batista quando ainda estava vivo. Quando ele proclamava, então, és tu, Elias, és tu o profeta. E a razão, meus irmãos, deles questionarem isso, como nós podemos ver em João capítulo 1, era porque Elias seria alguém que viria fazer coisas grandes no meio do povo, tirando-os da tirania dos seus inimigos. Então eles pensavam assim, talvez ele seja Elias. Mas além disso, meus irmãos, há inclusive textos que falam sobre Elias, onde encontramos algum tipo de relação com João, é muito semelhante, inclusive nas vestes que João antes vestia. E então eles olhavam assim e pensaram, talvez seja ele, o Elias, ou de repente um grande profeta do passado, talvez um grande profeta como o profeta Isaías. A pregação dele e as palavras dele são tão extraordinárias que parece que um profeta do passado está falando conosco. Então, vejam só, tipo de questionamento, imagine a confusão, um dizendo para o outro, não, meu irmão, é o profeta Elias, e o outro, não, ele deve ser algum profeta outro, talvez maior que o profeta Elias, e o outro, não, deve ser João Batista mesmo. Essa é a minha tese acerca disso aí. Nós não sabemos, meus irmãos, mas a realidade era esta. Havia uma confusão em torno de quem era aquele homem. Mas então o versículo de número 16 nos mostra um personagem que se destacará aqui no meio desta porção da Escritura que nós lemos. O versículo de número 16 nos diz, Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então vejam qual é então a tese que o Herodes vai abraçar. A tese abraçada por ele é João Batista que ressurgiu dos mortos. Ele está equivocado, obviamente, acerca disto, mas ele tinha uma razão que o perturbava no coração e na mente para concluir isto. Vejam, meus irmãos, quem é este homem aqui. O nome dele é chamado Herodes, e 4 Herodes, pelo menos, nós encontramos na Escritura. Existe um primeiro Herodes, que foi aquele que mandou matar os bebês. Existe um segundo Herodes, que é justamente este, que é quem está envolvido com a morte de João Batista. Um terceiro Herodes, que foi aquele que mandou matar Tiago, apóstolo. E um quarto Herodes, que é um que esteve com Paulo e quase foi convencido por Paulo. Eram esses homens, com o nome Herodes. O segundo Herodes envolvido com João Batista é este homem aqui. Um homem perverso, meus irmãos. E ele é apresentado aqui como Herodes, é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. O nome deste Herodes envolvido com João Batista é Herodes Antipas. Quem ele era? Ele era um tetrarca, isto é, ele era alguém que governava uma das 4 partes da Palestina no período de Cristo. Então ele era responsável e um governador de uma das 4 partes da Palestina no período do Senhor Jesus Cristo. E Herodes, meus irmãos, então, ele observando aqueles questionamentos, começa então a pensar e imaginar, deve ser João Batista mesmo. E pensava que realmente, meus irmãos, se tratava de uma reencarnação dele. Por que razão então ele pensou isto? O que os estudiosos então concluem é que ele pensou isso com temor, porque ele matou João. Como veremos mais à frente, meus irmãos, a razão dele pensar assim, que era João, foi porque ele estava envolvido com a sua morte. Ele estava, meus irmãos, se sentindo culpado. E ele estava vivendo há muito tempo, atormentado pelo erro que cometeu no passado.
Então, meus irmãos, ele atormentado com isto, ele vê aquilo ali e ele pensa, este homem voltou agora para me puxar a perna. Ele voltou agora dos mortos para fazer algo comigo, ele veio para me buscar, algo dessa natureza. Ele estava perturbado, porque algo errado ele fez. A sua consciência o acusava e o perturbava. E Marcos, então, meus irmãos, vai nos apresentar a razão dele ter matado João. E então Marcos, ele vai então fazer assim, eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu com este homem, para ele passar a questionar essas coisas assim. E então o versículo 17 entra, ele vai dizer, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Vejam, meus irmãos, Herodes, ele fora um homem casado. Antes de ele se envolver com Herodias, ele era um homem casado. Mas o que acontece então? Ele vai se envolver pecaminosamente com outra mulher. Ele abandonou a sua esposa, casou-se com uma mulher que era esposa do seu irmão. Nós não sabemos se de repente ele se envolveu com ela em algum lugar, em algum momento, antes de se casar com ela, mas o fato é, ele se envolveu com ela. E o que acontece aqui neste ato? Meus irmãos, como João mesmo vai denunciar, trata-se de um casamento adúltero. Eles estavam cometendo adultério naquele período. Mas não somente isto, era um casamento adúltero e incestuoso. Havia incesto aqui. Uma vez que ela era sobrinha de Herodes. E já era casada. Então vejam a gravidade disto aqui. Esse tipo de união, meus irmãos, com alguém da família, incesto, pecado, é pecado já aqui neste período. Diferentemente de como era no passado, antes da lei de Moisés ser entregue. Aqui havia declarações muito explícitas que não deveria envolver ou existir qualquer tipo de relacionamento consanguíneo, pessoas da mesma família. Mas é justamente isso que está acontecendo aqui. E o que é que eles não poderiam continuar fazendo? Eles, meus irmãos, não poderiam permanecer assim. E Herodias, então, foi esta mulher que maliciosamente fez com que Herodes prendesse João Batista. Mas então, por que razão então esta mulher ela fica indignada com João Batista e deseja então que ele seja preso ou, como veremos mais à frente, morto? A razão, meus irmãos, é porque João, ele não se calava. A razão é porque João, ele denunciava o pecado deles. Como nós veremos, nós podemos ver no versículo de número 18. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Meus irmãos, Herodes estava tendo este relacionamento adúltero e incestuoso com Herodias, e isso não poderia ser deixado de lado. E João, então, meus irmãos, não vai deixar que eles pequem tranquilamente. João não vai ficar em silêncio e então olhando, pequem tranquilamente, não há problema não. Continuem se envolvendo neste tipo de relacionamento pecaminoso. Eu ficarei aqui na minha, boca fechada, de forma nenhuma, meus irmãos. João, como boca de Deus, ele vai denunciar isto. E percebam, meus irmãos, João, ele não temia aqueles contra quem ele pregava. Mas revela que temia Deus. Herodes, meus irmãos, não era um homem pequeno, não. Era um homem grande. E o que é que geralmente acontece por aí em muitos lugares? Porque o homem é grande, muitas vezes é temido. Ele é um homem grande de posses, ele é uma pessoa muito influente, e isso, aquilo, outro. Eu vou me calar então e nada vou falar, porque de repente pode sobrar para mim aí, então eu estou fugindo disso. Na pregação, meus irmãos,
João não tem rodeios. Ele não vai deixar de exaltar a santidade e a justiça de Deus diante dos pecadores. E se tem uma coisa, meus irmãos, que não pode habitar no coração daqueles que pregam o Evangelho do Senhor, é justamente isto. Isto não pode habitar. Temor a homens. Se o temor a homens, ele habita no coração de um pregador, ele fará de tudo para não falar contra o pecado de alguém. Principalmente se essa pessoa for influente na igreja. Isso acontece muito por aí. Tem pastores que não pregam sequencialmente e a razão de muitos é: eu vou escolher um texto que seja confortável para mim e que de repente também não fale sobre o pecado daquele cidadão que está ali no banco, né? Então, eu vou desviar aqui da sessão, eu vou pregar no outro texto aí alternativo. Eu vou escolher um texto que seja confortável. Muitos fazem isso, meus irmãos, e a razão: eu não quero confrontar o pecador, porque eu temo aquela pessoa. Mas vejam, meus irmãos, como isso é estranho. Isso é estranho ao ministro, isso é estranho àqueles que foram chamados para pregar a palavra. Nós, ministros, somos chamados a pregar todo o conselho de Deus. E somos chamados a falar sem qualquer tipo de rodeio, em amor, sim, mas ligados à verdade sobre qualquer tipo de coisa, e não importa quem esteja na nossa frente. Não podemos temer. Se a verdade ela está diante de nós, esta verdade tem de ser exposta, doa em quem doer. João Batista não é um exemplo assim. O exemplo de um homem que pregava com intrepidez e ousadia, meus irmãos, que se ele estivesse pregando na maioria dos púlpitos de muitas igrejas por aí, talvez ele não permanecesse 1 ano, 6 meses como pastor dessas igrejas. Porque ele não deixava de denunciar o pecado daqueles que estavam envolvidos com a iniquidade. O que é que eu, como ministro, devo fazer? Se o texto está diante de mim, meu irmão, o que eu devo fazer é expor esta verdade, mesmo que ela possa constranger os pecadores que estão diante de mim. É o Senhor quem fala através da pregação. É Ele quem concede autoridade para os seus ministros abrirem a boca e falar. Aqueles que estão diante daquele que anuncia a palavra, porque é palavra do próprio Deus, eles devem atentar e devem fazer exatamente o contrário do que Herodes fez. Devem ouvir e procurar então atender. O temor de homens não estava no coração deles, o temor dos homens também não deve estar no coração dos crentes, quando você também é chamado a exortar alguém. Não é um dever só meu, público, em particular também. É um dever dos crentes também, em particular. Sem temer o irmão, falar a verdade do Evangelho. Obviamente que há cuidados para isso, né? Não vou falar de todo jeito. Chegar assim, pá, joga na cara do outro. Há sabedoria, há ocasião oportuna, há uma forma correta de se falar, mas a verdade, ela sempre tem de ser dita. E não importa se é de um irmão inferior, um irmão mais simples com um irmão mais próspero, não existe isso. Você deve abrir a Escritura e aquele que escuta a exortação, sendo ela verdadeira, a luz da Escritura, esta pessoa deve se submeter. Seja ele um presbítero, seja ele o pastor da igreja, tem de se submeter, porque é o Senhor quem fala através da Escritura. Então, meus irmãos, o temor e o temor aos homens não deve tomar conta do nosso coração quando nós abrimos a boca para falar da verdade. É isto que nós somos chamados a fazer, a anunciar todo o conselho de Deus diante dos homens.
Então, meus irmãos, porque João Batista não deixava de falar a verdade, o que é que estava acontecendo no coração de Herodias? Versículo então de número 19 nos diz: e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Vejam a raiva que essa mulher tinha de ouvir o seu pecado sendo denunciado. O desejo dela era matar. Não, se tem uma coisa que eu desejo é matar esse homem, porque matando, acabou, você não vai falar mais acerca do meu pecado. Mas ela não conseguia fazer isso. Por que razão? Porque Herodes, que temia a João Batista, o prendeu. A prisão de João Batista também serviu como uma forma de preservá-lo e preservar a vida dele das mãos desta mulher tão perversa. Então, meus irmãos, ele o protegia da maldade dela. E veja, o que acontece realmente com o coração de alguém que ouve ou escuta a pregação da palavra e é alguém que não está nem um pouco disposto a se submeter a ela? O que acontece é justamente o que aconteceu com ela. Os homens ficam irritados. E o desejo é de todas as formas fazer abafar a voz que denuncia. Então, enquanto muitos são chamados a falar, outros tentam abafar esta voz porque os pecados estão sendo expostos. Quando os homens são expostos, eles geralmente ficam aborrecidos e irritados. Geralmente se voltam contra aquele que o acusa. Isso que acontece no mundo aí. Vai falar com um pecador, dizendo a ele que ele é pecador. Ele vai ficar bravo demais contigo. Vai gostar dessa ideia, não. Não, eu não sou pecador, não. E começa, então, um aborrecimento e um problema grave ali, talvez, entre você e essa pessoa. Um impasse verdadeiro no seu diálogo com esta pessoa. Mas mais triste do que isto, meus irmãos, é quando a realidade da condição de uma pessoa exposta na igreja do Senhor Jesus Cristo, esta pessoa se diz crente, mas quando é exortada na verdade, quando o seu pecado é apontado, o coração se inflama, fica bravo. Não, meu irmão, mas é a palavra do Senhor que, para o seu bem. Não, ele não quer conversa. Fica grandemente aborrecido. Se volta contra a liderança da igreja, se volta contra o pastor da igreja, ou contra o irmão que, tentando ajudá-lo de bom coração, é maltratado. Por quê? Porque o seu pecado está sendo exposto, meu irmão e minha irmã, que você não seja esse tipo de pessoa. Não permita que o seu coração seja tomado por um orgulho tal que permita que você, que impeça que você, ao ouvir uma exortação, fique inflamado e irritado por isto. Não, meus irmãos. Ao invés de ficarmos irritados, parece que é natural no nosso coração se voltar de modo estranho àquele que nos acusa, devemos ser gratos ao Senhor que levantou alguém no nosso meio para nos ajudar a viver segundo a palavra. É justamente isso que a palavra requer de mim e de ti. Colossenses capítulo 3, verso 16, exortai-vos mutuamente. Se alguém, então, chega para te exortar, seja eu como pastor, seja o presbítero, seja o diácono, sejam os irmãos da igreja, atenda, não haja como os ímpios. Os ímpios é que ao ouvir o seu pecado denunciado, se aborrece. Não sejamos como Herodias. Não sejamos. Devemos fugir desse tipo de sentimento. Devemos, então, reconhecer quando aquelas verdades são verdades sobre nós, à luz da palavra. É isto que o Senhor nos chama. E é assim que nós devemos proceder, especialmente nós que fomos salvos por Cristo. Mas o mundo realmente se ira com isto e quer abafar as vozes de muitos pastores por aí que abrem a boca para denunciar o pecado no mundo aí.
Quantos perderam a sua vida por isto? Têm a vida abafada, são aprisionados literalmente porque estão denunciando o pecado no mundo. Meus irmãos, só o Senhor para conceder graça para que esses homens permaneçam falando destas verdades, porque a pressão de todos os lados, dentro e fora da igreja, é grande. Deveríamos, inclusive, nos empenhar numa oração por estas pessoas, a fim de que o Senhor os sustente firmemente. Porque muitas vezes pode vacilar, as pernas podem fraquejar. Então há necessidade de um auxílio mútuo da igreja, se não falando, pelo menos orando, para que o Senhor possa sustentar estes homens no anúncio da verdade, dizendo esta verdade a quem quer que seja, não importa se ele é o presidente, governador, o papa, o rei, a verdade deve ser exposta, se é a verdade de Deus que está sendo falada. Então o texto continua, meus irmãos, e o versículo de número 20 nos diz: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Veja, Herodes ele temia João. Por que razão? Porque João era um homem justo e santo, ele sabia disso. Isso certamente era algo que o perturbava demais, meus irmãos. Isso certamente perturbava a consciência deste homem e o deixava grandemente atemorizado, pensando, de repente, é o próprio João Batista que está aí reencarnado. Ele sabia que João era um homem diferente dos escribas e fariseus daquele período. Homens que de forma alguma falavam a verdade. E homens que não viviam aquilo que falavam. Ele sabia que João Batista era um homem singular naquela época. E isso então, meus irmãos, fazia com que ele entendesse que esse João era certamente um profeta do Deus Altíssimo. Isso então o conduzia a pensar assim: eu devo proteger a vida deste homem. E, meus irmãos, é interessante também percebermos que ele tinha certo temor e certa apreciação pela palavra pregada por João. Vejam, enquanto Herodias ficava irada e queria matá-lo, o texto vai nos dizer que ele ouvia devidamente, ele dava atenção, ele escutava aquilo. Ele gostava de escutar João falar. Herodes era um homem ímpio, meus irmãos, mas gostava de ouvi-lo. Existia uma espécie de simpatia de Herodes pelo Evangelho. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. São aquelas pessoas que falam assim: não, eu não sou crente não quero compromisso com a igreja não, mas eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir a palavra, eu acho bom demais, pregador, escuto fulano, escuto cicrano. É aquele camarada que você diz assim: olha, isso aí é simpático com o Evangelho, ele tem uma simpatia. Ele gosta assim do negócio. Ele não tem compromisso não, é ímpio, mas ele gosta, é interessante. E que bom que escutam a palavra. O Senhor pode certamente em alguma ocasião se utilizar da palavra e então, bum! Regenerar o coração deste homem e fazer dele alguém que realmente ama e teme ao Senhor. Mas, meus irmãos, sabe o que é duro? E o que estava acontecendo aqui na vida deste homem, chamado Herodes? Ele ouvia aquilo. Ele estava sendo exposto àquilo. Mas o que mudou? Nada mudava. Não havia transformação na vida deste homem. Não havia arrependimento. Não havia uma vida vivida no temor do Senhor, diante do Senhor. Isso acontecia com ele, isso acontece com muitos. Espero que isso não aconteça com você. Isto nunca pode acontecer conosco, meus irmãos. Isso é terrível.
Ouvir o Senhor falar, domingo após domingo, ouvir o Senhor exortando, ouvir o Senhor ordenando, ouvindo os mandamentos do Senhor e a sua palavra e permanecermos nos nossos pecados. E permanecermos numa vida de frieza espiritual e vivermos uma vida distantes do Senhor e vivermos uma vida segundo a nossa própria imaginação e vivermos segundo os nossos próprios desejos. Meus irmãos, nós, todos os domingos, somos expostos à verdade. Todos os dias, se você lê a sua palavra, é exortado na verdade. Por que não mudamos? Por que não há uma mudança radical no nosso modo de viver? Porque se nós entendemos essa verdade, meus irmãos, se ela está aqui ó, na nossa cabeça, a nossa cabeça cheia de conhecimento da verdade do Senhor, porque isso não tem implicado em uma mudança genuína. É justamente isso que deve acontecer conosco. Essas palavras, meus irmãos, ditas, estas palavras lidas, elas não podem morar na nossa cabeça somente, não. E era o que estava acontecendo com este homem aqui. Esta verdade, meus irmãos, ela tem que ser digerida por nós. Esta verdade, meus irmãos, ela tem que ser digerida a ponto de descer para o nosso próprio coração. Este é o movimento que deve acontecer com a palavra do Deus, do nosso Deus em nós. Na nossa mente, descer para o nosso coração, fazendo verdadeira morada no nosso coração, mas não deveria ficar somente no nosso coração. Esta verdade, ela deve se espalhar por todos os nossos membros e redundar numa vida de prática destas verdades. Só servirá de testemunho contra nós o conhecimento da verdade, sem a vida prática dessas verdades. Herodes possuía um conhecimento dessas verdades, mas não praticava essas verdades. O Senhor então requer de nós, meus irmãos, um verdadeiro arrependimento pela nossa falta nisto. E uma busca sincera e intensa em atender aos seus mandamentos. E vejam, meus irmãos, Ele não nos deixa sós para que com as nossas próprias forças nós façamos tais coisas. Não. Esse mesmo Senhor, meus irmãos, que nos ordena a esta vida, é o mesmo Senhor que nos muniu, que colocou em nossas mãos e dentro de nós absolutamente tudo aquilo que precisamos para viver de um modo que é agradável a Ele. Temos o Espírito Santo deste Deus que habita em nós e temos a Sua palavra para nos orientar como vivermos diante deste Deus. Como vivermos de um modo agradável a este Deus. Nós não temos uma desculpa sequer. Principalmente você que conhece a Cristo. Somos chamados então a agir diferente de Herodes. Ouçamos a palavra do Senhor nos exortando e procuremos viver segundo ela. E então o texto continua. Marcos capítulo 6, versículos 21 e 22. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então, meus irmãos, então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Veja, meus irmãos, Herodes completou o aniversário. Ele então decidiu fazer uma festa. Para esta festa, então, ele convida homens muito grandes, homens especiais, autoridades em várias áreas naquela região que ele habitava.
Foi um banquete, meus irmãos. Ele organizou uma festa bacana demais para receber essas pessoas importantes. E então ele está lá, no meio desses homens, desfrutando ali certamente de bebida, desfrutando ali de comida, grandemente alegres, desfrutando ali um da companhia do outro, dos parceiros de negócios. E então chega uma jovem. No meio da festa, surge a filha de Herodias. Ela é chamada historicamente, meus irmãos, por alguns homens de Salomé. Salomé, provavelmente, era o nome dela. E ela, meus irmãos, provavelmente, por sua beleza, chamou a atenção de todos, inclusive do próprio Herodes. Ela certamente era uma jovem muito bonita e estava provavelmente dançando de modo sensual diante dos olhos dele. E isso revela muito desse coração sensual e cobiçoso de Herodes. Ele possuía uma mulher, se abraçou com outra, e agora tem revelado que este pecado habita no coração dele, quando ele contempla a sensualidade de uma jovem que dança diante dos seus olhos. Isso revelou este coração cobiçoso dele. E a cobiça, meus irmãos, de Herodes, o conduziu a propor algo irracional. Vejam como a cobiça e o desejo pelo que é pecaminoso pode fazer com que o homem passe a negociar o que de forma alguma se negocia. O que de forma alguma se negocia. O que ele então fez? Ele jurou. Versículo 23, e jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu darei. Chegaram a dizer, meus irmãos, que até metade do reino que possuía daria. Vejam só como este homem estava encantado e aprisionado aquilo que estava diante dos seus olhos. Aquela moça tomou conta do seu coração. Aquilo era o seu pecado, meus irmãos. Nós devemos ter cuidado demais com isso. Todos nós crentes, devemos ter cuidado demais com a sedução do pecado que nos assedia. Vejam, todos nós somos pecadores e todos nós temos inclinações a pecados. Eu não sei particularmente qual o pecado que você é tentado diariamente, mas vejam aqui na vida deste homem, a cobiça era um. E a cobiça talvez seja um pecado que está no coração de todos nós. E os homens muitas vezes são envolvidos com esse desejo insaciável pelo que não lhe pertence. E estava ele ali, cobiçando esta jovem. E meus irmãos, quando o pecado, a nossa tentação, o nosso pecado, ele nos assedia, se o homem então não resiste, se a mulher então não resiste, isso pode fazer com que ele caia, ou ela caia, e cairá, e agirá irresponsavelmente. O desejo em satisfazer os nossos próprios pecados pode fazer com que, meus irmãos, nós negociemos com o pecado. E negociemos coisas que são preciosas demais. Herodes, ele vai negociar o seu reino. Vai dizer assim, te dou o meu reino, metade do meu reino aí. Muitas vezes o homem ele pode negociar as suas coisas também para satisfazer os seus próprios desejos. Muitos homens neste mundo negociam a sua família em troca de prazer mundano com alguém que não é sua mulher. Em troca de um prazer mundano pela cobiça, pelo adultério, pelo envolvimento ilícito com a imoralidade.
negociando algo tão precioso, porque está seduzido pelo pecado. Muitos por aí negociam o seu relacionamento com Deus, que deveria ser um relacionamento tão precioso, de um coração único, voltado para o seu Deus, mas ele negocia com o pecado. Ele deixa então de desfrutar das coisas deste Deus e então passa a se entregar à iniquidade, deixando de lado um relacionamento tão precioso, mais precioso do que qualquer outro relacionamento neste mundo, porque ele deseja se envolver com a iniquidade. Negociamos uma vida boa, uma vida saudável na nossa caminhada neste mundo, porque nós desejamos simplesmente abraçar aquilo que é tão terrível, que trará consequências amargas e trarão implicações para o nosso próprio corpo e a nossa vida. O pecado é destrutivo, meus irmãos. O pecado é terrível. O pecado, ele mata. O pecado, ele destrói. O pecado, ele arruína com a vida de qualquer pessoa. Aqueles que vivem mergulhados no pecado só caminharão de mal a pior. Por mais que imagine como tem sido bom, e quem disse que o pecado é prazeroso, senão os homens não se envolveriam com isto. E ele está lá se deleitando naquilo e pensa como isso é bom. E parece somente. Esta é a ilusão da iniquidade, esta é a mentira de Satanás. Ele dirá, deleita-te neste pecado. Ninguém está vendo não. Ninguém está contemplando não, garoto. Aproveita. Ninguém está contemplando não, homem. Te deleita. A vida é muito curta para deixar passar a oportunidade tão boa como esta. Satanás, meus irmãos, assedia o homem com tentações e muitas. Mas nem precisamos muitas vezes de Satanás para isto. A nossa própria carne nos conduz a isto. Como que dizendo, satisfaz o teu desejo aí. É tão bom, você não aprecia, fizeste daquela vez, por que razão não fazer agora novamente? Deleita-te, os prazeres da carne. Vem como um convite doce, apresentando-nos coisas que aparentemente são boas, mas na verdade levam o homem à ruína. Meus irmãos, isto é o pecado. O homem está disposto a negociar a sua alma eterna em prol de satisfazer os seus desejos parciais, passageiros, pequenos, fúteis. Era isto que estava envolvido aqui no final das contas no coração deste homem chamado Herodes. E nós devemos, meus irmãos, fugir disto. Jamais, meus irmãos, devemos alimentar os desejos do nosso próprio coração. Não devemos negociar, conversar com o pecado. Somos chamados a uma vida de santidade, piedade e temor diante do nosso Deus. Isto é bom. Isto é bom. É o convite que nós deveríamos atender todo dia. Para o Senhor que nos chama, deleita-te na minha palavra. Deleita-te na comunhão comigo em oração. Deleita-te comigo na meditação da palavra. Deleita-te comigo na adoração pública ao meu nome. Esta deveria ser a voz que eu e você deveríamos ouvir dia após dia. Esta é a voz que é boa, que conduz ao bem. E a esta voz do Senhor você pode atender sem qualquer tipo de receio. Só
terão coisas boas para você. Só coisas boas. Isso agradará também ao nosso Deus. E então o texto continua dizendo, meus irmãos, versículo de número 24. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. Então vejam, esta jovem ela não foi enviada ali sem propósito. Não estava ela no seu quarto e pensou, vou dançar. Saiu. Não. Ela foi para lá com algum propósito, um propósito bem determinado. Foi, meus irmãos, o jeito que Herodias, sua mãe, elaborou para conseguir o que queria. Vejam que ela não está nem um pouco se importando se Herodes não quer isso aí. Herodes é o marido dela. Não, eu vou manipular. Eu vou arrumar um jeito. Pensou, né? Conseguiu. Certamente sabia que Herodes era alguém cobiçoso. Ela certamente conhecia o pecado do seu esposo. Ela estava envolvida com ele porque ele é este homem cobiçoso. E então, meus irmãos, o desejo dela era matar este profeta do Senhor e ela envia esta moça ali a dançar. E então o versículo número 25 nos diz, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me deixe num prato a cabeça de João Batista. Então ela que foi enviada com este propósito, volta para perguntar à mãe, e aí mãe, o que é que eu faço? A mãe diz, eu quero a cabeça. O que é que ela faz? Sem qualquer tipo de rodeio. Ela prontamente, meus irmãos, atende o pedido da sua mãe sem hesitar. Corre lá e diz, agora, o que eu quero é a cabeça deste homem. Herodias sabia, meus irmãos, que se ela arrancasse a cabeça dele, acabou. Não terei mais este homem para me perturbar mais. O que aconteceu então? Herodes, meus irmãos, ele tinha certo apego a João Batista. E isso vai causar algo no coração dele, como nós podemos ver no versículo de número 26. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Vejam, isso não deixou Herodes bem, não. Ele ficou realmente triste, é isso que o texto nos diz. Mas ele não podia jamais deixar de fazer o que jurou. Parece que finalmente aqui agora ele deseja fazer a vontade de Deus. Porque os juramentos deveriam ser cumpridos de fato. Mas ele poderia então dizer assim, ó, veja, eu jurei, né? Mas para tirar a vida de outro, não, aí já é demais, né? Eu sei que isso aí eu não devo fazer. Então, esse tipo de pedido. Ou, de repente, dizer assim, ó, nada a ver isso aí, viu? Foi Herodias que está falando isso, né? O seu desejo, eu falei para você escolher alguma coisa. Não foi a sua mãe, ou coisa dessa natureza. Mas vejam, ele é como se ele se apegasse aqui agora ao juramento que fez. E ele havia jurado diante dela e diante de todos aqueles que eram seu convidado naquele período. E isso parece que o obrigou ao cumprimento disto. É como se ele se sentisse obrigado a isto. E ele então acaba fazendo a vontade dela. Mas, meus irmãos, no fundo, esta atitude dele revela justamente o contrário do que havia no coração de João Batista. João Batista não temia a homens. Ele revelou aqui que temeu, não a Deus, mas a homens. Herodes não quis fazer a vontade do Senhor, mas então, porque temia a homens, cedeu aquilo. Acaba fazendo a vontade da moça, que era a vontade de Herodias, e porque falou aquilo diante daqueles homens, ele pensou, agora eu vou voltar atrás com o que eu falei. Falei diante desses homens aqui que contemplaram a minha promessa. Não. Ele segue em frente. Meus irmãos, Herodes certamente sabia que estava errado. Ele deveria se voltar para o que Deus diz acerca destas coisas, não para o seu temor. E vejam, meus irmãos, o temor dos homens, ele se manifesta assim também. O temor dos homens é quando o homem ele é manipulado pelo outro. É manipulado. Então, ele pensa assim,
que é que as pessoas pensarão acerca de mim? Se eu fizer tal coisa, o que é que fulano vai pensar a meu respeito? E se eu deixar de fazer? Ih, rapaz, vai pensar isso, vai pensar aquilo. Uma forma de você identificar se de repente você teme mais a homens do que a Deus é quando você vai fazer alguma coisa e a primeira coisa que vem na sua cabeça é fulano. Mas e Deus? Entra quando nessa história? O primeiro pensamento que deveria vir na minha e na sua cabeça quando decidimos fazer algo é: o que o Senhor diz acerca disto? Será que o que farei agradará ao meu Senhor? Esse deveria ser o questionamento natural de todo aquele que teme ao Senhor. Mas vejam aqui, o temor, meus irmãos, a homens é terrível. E ainda que o homem tenha de deixar de fazer alguma coisa que é pecaminosa, por temor aos homens, ele continuará no seu intento. Ele prosseguiu com isto e disse, permitiu que fosse decapitada a cabeça de um servo do Senhor. Meus irmãos, o temor aos homens é realmente terrível. E ele pode se revelar, meus irmãos, de diversos modos na nossa caminhada. No nosso relacionamento com os nossos amigos, pode se revelar no nosso relacionamento com a liderança da igreja. Eu vou fazer algo diante dos líderes da igreja porque eu quero ser visto por eles. Ou eu só faço tal coisa quando estou diante dos olhos de outras pessoas. Ah, não, mas eu não temo homens, não. Eu não tenho problema com isso, não. Como já mencionei em outra ocasião. E quando nós, meus irmãos, deixamos de falar deste evangelho, deste mundo com temor de repente, ser chamado de louco por outros homens. Não vou abrir a boca, não. Sei lá, a pessoa vai pensar que eu sou doido. Tem um monte de gente fanática aí, falando de todo jeito, vão pensar que eu tenho alguma relação com esse tipo de gente. Então eu vou ficar calado. É uma das formas de você identificar que você teme mais a homens do que a Deus. Quando você tem receio de falar esta verdade, ou quando você tem receios, muitas vezes, de viver esta verdade no contexto em que você está inserido. Então você se camufla de uma pessoa que é daquela turma, diferenciada. E você não tem nada de distinto e singular para oferecer. Porque você teme de repente ser rejeitado, teme de repente não ser aprovado, teme de repente não ser beneficiado. Meus irmãos, quando se fala sobre temor de homens, é um tema muito amplo. Mas o que é que pode curar então verdadeiramente um temor indevido pelos homens? A única cura que tem, meus irmãos, é um temor genuíno por Deus. É quando o homem substitui o temor aos homens pelo temor a Deus. Quando o Senhor, então, Ele faz morada verdadeiramente no meu coração, como sendo aquele que é o primeiro lugar na minha vida para tudo, o temor aos homens será dissipado na nossa vida. O temor aos homens será arrancado do nosso próprio coração. E então viveremos de um modo que é agradável ao nosso Deus. Viveremos piedosamente. Mas o que acontece com Herodes aqui, meus irmãos, versos 27 e 28. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Então, vejam só, Herodes disse, faça o seu trabalho, o homem foi lá, arrancou a cabeça de João Batista. O desejo perverso daquela mulher foi alcançado, e João aprovou. João não se voltou, ou melhor, Herodes não se voltou contra ela. Herodes aprovou aquilo. Ele deveria, meus irmãos, ter feito grande oposição àquilo, mas ele não resistiu aos desejos perversos daquela mulher. Ele, como homem e autoridade, poderia ter feito algo distinto, mas não fez.
O temor de homens, meus irmãos, pode trazer consequências de fato terríveis na nossa vida, bem como na vida daqueles que estão ao nosso redor. Esta morte, meus irmãos, então se espalhou e a notícia de que João havia sido morto chegou ao ouvido daqueles que eram discípulos dele. É isso que nos diz o versículo de número 28. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Então eles não permitiram que João permanecesse naquele estado ali, cabeça decapitada, lançado ali naquele estado miserável. É interessante nós notarmos que no Evangelho paralelo, em Mateus, nós encontramos as palavras de que os discípulos chegaram, levaram o corpo e fizeram então esta notícia acerca de João Batista ser conhecida ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante quando Sproul ele vai falar sobre isso. E comentando este texto, ele vai dizer o seguinte: os leais seguidores de João recolheram seu corpo e realizaram um funeral adequado. Em seguida, foram dar a notícia a Jesus. Mas por que eles foram até Jesus? Será que estavam buscando consolo? Nós não sabemos o motivo, mas eu não duvido de que a dor deles foi atenuada por aquele que seu mestre identificara como Cordeiro de Deus. No luto, na dor e na perda, não há lugar melhor para ir, senão a presença de Jesus. Ele conclui dizendo isto. Este é o fim do comentário dele acerca desta porção. Ele entende, aqueles homens que amavam tanto o João Batista, correram até aquele que poderia consolá-los naquele momento de dor. E é justamente em quem nós podemos encontrar consolo para qualquer tipo de dor. Como foi falado hoje pela manhã, é nesse Senhor Jesus Cristo. Somente nele, somente Ele pode consolar o coração de todos aqueles que estão aflitos. Meus irmãos, o meu desejo e a minha oração é que o Senhor, Ele nos conduza nesta vida, de modo que nós sejamos homens e mulheres, velhos, jovens e crianças, que verdadeiramente temem a Deus e vivem para a glória do seu nome. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe e nos habilite para isto. Amém. Oremos ao nosso Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua palavra. E pela graça, Senhor, que temos de ouvir, e de pensar e meditar na tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos tementes ao Senhor, que amam o Senhor e amam andar nos teus caminhos. E dá-nos, Pai, um coração que verdadeiramente teme somente a Ti. Se conosco, Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé, para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação da palavra do nosso Deus, o Salmo de número 134b. Bendizei, pois, ao Senhor, vós que servos dele sois, que na casa do Senhor à noite assistis. Para o santuário erguei, sim, as vossas mãos erguei, bendizendo ao Senhor, levantai as mãos.
Soe o Senhor, Criador da terra e céu, de Sião o nosso Deus, sua bênção dê. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso Pai amado, nós queremos, Pai, mais uma vez te agradecer pela